Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios de equilíbrio químico envolvendo o princípio de deslocamento do equilíbrio de Le Chatelier, alguns exercícios para a gente calcular pH, pOH. Vamos lá? O elemento químico fósforo é absorvido pelas plantas sob a forma de sais, tais como NaH2PO4 e Na2HPO4. A absorção desses sais é mais eficiente quando o pH do solo está entre 5 e 8. Com o auxílio dessas informações, julgue os itens adiantes, verdadeiro ou falso. Então, o nome do sal Na2HPO4 é monohidrogênio, tá certo, ó, porque só tem um hidrogênio, fosfato, que é o PO4, de sódio. Então, isso aqui é verdade. O sal Na2HPO4 pode ser obtido pela seguinte reação. Então, ele pegou lá o ácido fosfórico e ele está utilizando duas bases, 2NaOH. Então, como o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis, cada hidroxila vai se combinar com um hidrogênio para formar uma água. Como ele está falando que vai usar duas bases, então vai formar um sal que vai ter 2N a mais, aqui ó, um N a mais aqui, outro aqui. E aqui vai continuar tendo o hidrogênio, né? Então, vai formar esse sal e a reação tá correta, isso aqui é verdade. Se a concentração de íons H+ no solo for igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, a absorção dos íons fósforo ocorrerá com máxima eficiência. Então, ó, vamos olhar a informação que ele deu aqui em cima. Ele disse que para a absorção ser mais eficiente, o pH tem que estar entre 5 e 8. Se você fizer a conta aqui, ó, pH é menos log da concentração de H+. Então, a concentração, ó, vamos dar aqui 10 a menos 2. Então, esse pH vai dar menos mais, então vai ser 2. Então, isso aqui é falso, porque o pH vai estar menor do que ele está propondo para absorção mais eficiente. Se o pH diminuir, o equilíbrio de ionização do ácido fosfórico será deslocado para a direita. Então, veja, se o pH diminui, você vai ter um aumento na concentração dos íons H+, né? Porque o pH vai diminuir para cá. Então, vai aumentar a concentração de íons H+. Se aumenta a concentração de íons H+, o equilíbrio ele vai ser deslocado para a esquerda e não para a direita, como ele está falando. Então, a alternativa aqui é falsa. Quantos mols de ácido acético precisam ser adicionados a 1 litro de água pura para que a solução resultante a 25 graus tenha o pH igual a 4? Sabe-se que nessa temperatura, essa é a reação e a constante de equilíbrio 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, veja, pela equação balanceada, a proporção entre o ácido acético e os íons é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, você tem 1 mol do ácido, vai produzir 1 mol de íons H+, e 1 mol de íons acetato. Como a reação ocorre num pH 4, então o pH é menos log da concentração de H+. Então, se o pH é igual a 4, então dá para a gente calcular a concentração de íons H+, que tem aí, né? Então, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 4 mol por litro. A gente pode considerar que a quantidade que tem no início e no equilíbrio são iguais. Então, a concentração de H+, ó, é 10 a menos 4 mol por litro, a de acetato também, e a concentração inicial de ácido acético também a gente pode considerar como sendo 10 a menos 4, porque ele não deu o alfa. Então, mas como a gente sabe que ó, a constante de equilíbrio é pequena, então o alfa também não deve ser muito diferente. Então, para a gente calcular a concentração de ácido acético, a gente usa a constante de equilíbrio do ácido, que é igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de íons acetato, dividido pela concentração de ácido acético. Tá? Então, a concentração do ácido acético é igual. Ó, a gente vai passar isso para cá e o K para baixo.
Então, ó, concentração de H+, 10 a menos 4. De acetato, 10 a menos 4. A constante de equilíbrio, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, fazendo essa conta, vai dar aproximadamente 5,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, aqui, ó, as hipóteses simplificadoras, ó, a gente vai admitir que o volume da solução é igual a 1 litro, né? Então, a quantidade de soluto que a gente vai adicionar em 1 litro de água não vai mudar significativamente o volume final da solução. E por se tratar de um ácido fraco, tá? E a gente não conheceu o grau de ionização, a quantidade de matéria em mols no equilíbrio é aproximadamente a mesma dissolvida no início. O cheiro característico do peixe é causado por uma substância orgânica denominada metilamina, de fórmula CH3CNH2. O caráter básico dessa substância está indicado no seguinte sistema em equilíbrio. Então, aqui, quando ele está em água, ele libera íons OH-, por isso é uma base. A sabedoria popular recomenda que logo após o manuseio do peixe, use limão para remover o cheiro que ficou nas mãos. Item A. Considerando que antes do uso de limão, a concentração de íons OH- no equilíbrio era de 10 a menos 5 mol por litro, calcule o pH do meio. Então, para a gente calcular o pH, a gente tem que saber qual é a concentração de íons H+. Então, lembra que pH mais pOH é igual a 14. Tá? Então, se o pOH é 10 a menos 5, quer dizer que o pOH é 5. Então, você vai fazer, ó, menos log da concentração de OH-, tá? Igualzinho. Então, esse é o pOH. Então, vai dar 5. Como a soma aqui de pH mais pOH tem que dar 14, então, o pH vai ser igual a 9, tá? Aí, o item B. Aplicando o princípio de Le Chatelier, apresente uma justificativa para a eliminação do cheiro do peixe pelo uso de limão. Então, ó, o limão, ele é ácido, então ele vai ter íons H+. Pela adição de íons H+, ele vai consumir as hidroxilas que são produzidas ali no sistema em equilíbrio e vai deslocar produzindo água. Então, conforme você vai consumindo as hidroxilas, o equilíbrio vai sendo deslocado para a direita e diminui a concentração da metilamina. Por isso que ela que é responsável pelo cheiro, por isso que o cheiro vai diminuindo. Um suco de tomate tem pH 4 e um suco de limão tem pH 2. Sabendo que pH menos log é da concentração de H+, e que a soma de pH mais pOH é 14, calcule quantas vezes a concentração do suco de limão é maior que a concentração de H+ do suco de tomate. Então, substituindo aqui na fórmula os valores de pH, a gente vai achar que a concentração de H+ no suco de tomate é 10 a menos 4 e no suco de limão 10 a menos 2. Como ele quer saber quantas vezes a concentração de um é maior do que a do outro, então ele quer saber a do limão, quantas vezes é maior que a concentração de H+ do tomate. Então, você vai dividir o maior pelo menor. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4, que vai dar 100. Tá? Então, 100 vezes mais. Calcule o volume de solução aquosa de NaOH de concentração 0,01 mol por litro, necessário para neutralizar 100 ml de cada um dos sucos. Então, veja, você tem que lembrar o seguinte, que para cada mol de H+, você precisa de 1 mol de OH- para neutralizar, que aí vai produzir água, tá? Então, aqui, ó, se você tem 10 a menos 2 mols de H+, aliás, de OH-, você vai precisar de 10 a menos 2 mols de H+, que vai ser neutralizado por ele, tá? Só que aqui a gente tem 100 ml, né? A gente não tem 1 litro. Então, você tem 10 a menos 2 mols de OH- em 1 litro. Em 0,1 litro, você vai ter 10 a menos 3 mols.
de OH-. Então, esses 10 a menos 3 mols de OH- vai neutralizar 10 a menos 3 mols de H+, tá? Então, veja, a equação, ela mostra que o ácido fraco, que tem lá no limão, no suco de tomate, ele vai liberar íons H+, e um ânion, tá? Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber qual que é a concentração em mol por litro do ácido em cada um dos sucos. Então, vamos supor que você tenha N mol por litro no início aí da reação, tá? Quanto você vai ter de H+? 0. E do ânion? 0, tá? Agora, no equilíbrio você vai ter... então, são 10 a menos 2 mols que seriam neutralizados a princípio. Então, como a proporção aqui é 1 para 1, então você vai ter 10 a menos 2 mols também do ânion. E você teria N menos 10 a menos 2, que é a concentração do ácido, tá? Só que quando você adiciona lá esse volume aqui, 100 ml de NaOH, você vai neutralizar 10 a menos 3 mols de H+, não é isso? Então, o que vai acontecer é isso, ó. Adicionando 10 a menos 3 mols de OH- no suco de limão, você vai neutralizar 10 a menos 3 mols de H+. O que vai acontecer com o equilíbrio? Ele vai ser deslocado para a direita, no sentido de formar mais íons H+. Aí, o suco vai continuar com a concentração de H+, maior do que o H-. Ou seja, o meio vai continuar ácido, tá? Mas para a gente calcular a quantidade de OH necessária para neutralizar o suco de limão, a gente teria que conhecer essa concentração em mol por litro ou a constante de ionização do ácido. O mesmo raciocínio serve para o suco de tomate. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists, lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!